Queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos, boa noite. Vivemos dias difíceis que nos fazem lembrar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando os seus discípulos lhe perguntaram acerca do sinal da sua vinda e da consumação do século. Mateus 24 e Lucas 21. Em Lucas 21, registra a resposta de Jesus, dizendo que muito antes do fim, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Isso está em versículos 10 e 11. Epidemias e fome andam juntas, pois sem poder trabalhar não há produção e nem recursos para a sobrevivência. Pandemia é o nome dado à epidemia quando o vírus se espalhou já por toda a Terra. A crise que hoje nos assola é causada por um novo vírus da gripe, que tem a grande capacidade de contaminação, pois é transmitido pelo ar e pelo contato. O novo coronavírus, que ganhou a capacidade de infectar o homem, é do gênero beta-coronavírus, da espécie SARS-CoV-2, causando a doença chamada de Covid-19. Para a defesa do homem, o seu sistema imunológico precisa vencer o novo inimigo. E uma vez vencida a batalha, adquire anticorpos contra esse vírus. Todavia, dependendo da condição de saúde de cada um e de sua idade, os casos graves precisarão de cuidados intensivos. É aí que reside o problema. Como a velocidade de infecção é muito grande, o sistema de saúde de cada país não suporta atender a todos. Nos casos graves, quem não recebe o atendimento morre. É por isso que o governo está pedindo a todos ficarem em casa, para fazer a contenção, evitando a explosão do número dos que precisarão de cuidados maiores, resultando em colapso nos hospitais. Vamos atender essas recomendações de distanciamento social, evitar contatos, ainda que sejam irmãos em Cristo, pois o vírus é invisível. Cada um de nós pode ser um possível portador. No momento, recomendamos continuar nesse processo de isolamento social até a segunda ordem. Na semana anterior à Conferência de Brasília, que ocorreu nos dias 14 e 15 de março, a situação começou a se agravar. Porém, não passava pelas nossas cabeças o cancelamento de reuniões ou conferências. Porém, já na segunda-feira, dia 16 de março, os presbíteros da igreja em São Paulo tiveram de fazer uma reunião de emergência para decidir como seria a conferência em São Paulo nos dias 28 e 29 de março. A situação se degradou ainda mais nos dias seguintes, que tivemos de tomar uma medida extrema para preservar a vida dos irmãos, a do isolamento social, acatando a recomendação do governo. O intuito desse pronunciamento é para esclarecer a todos que o momento exige muito cuidado e oração, pois se a duração da crise for longa, as consequências serão inimagináveis. A Bíblia diz que a grande tribulação que sobrevirá no tempo final será extremamente severa, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, 22. Os escolhidos mencionados nesse versículo serão provavelmente os judeus remanescentes que confessarão a Cristo. Ainda não chegou o tempo da grande tribulação, porém, hoje, Deus está preparando os seus escolhidos na igreja. Eu creio que por amor a esses que deixaram tudo para seguir o Senhor,
e para fazer a vontade do Pai, os dias da nossa tribulação também poderão ser abreviados. Na última conferência internacional realizada na Estância Árvore da Vida, o Senhor falou muito forte em convocar os seus escolhidos para deixar tudo para fazer a vontade de Deus. Se você é um desses escolhidos, a sua oração tem valor para o Senhor. Portanto, nesse momento, não saiam de casa, porém orem com a sua família para o Senhor guardar a todos e abreviar os dias da epidemia. As providências tomadas. Central de contingências. Eu e irmão Esdras estabelecemos imediatamente uma central de contingências para gerir a crise. E foi formado um comitê de irmãos profissionais de saúde para dar orientações seguras na área de saúde, filtrando assim as muitas informações que circulam entre os irmãos no momento presente. Pedimos a todos que observem rigorosamente as orientações dadas por esse comitê, para a sua própria segurança. Obedecendo às recomendações do governo, determinamos que todas as igrejas deverão praticar o isolamento social, cancelando todo e qualquer ajuntamento. O Instituto Vida para Todos foi a grande ferramenta de comunicação que Deus nos deu e será muito útil e essencial neste momento, para dar continuidade à obra de Deus por meio da palavra profética e para promover comunhão e direção durante o isolamento. Aproveite agora para dar um like, se inscrever no Instituto e fazer uma doação. A vida normal da igreja deverá ter sequência, usando plataformas de comunicação em videoconferências do tipo Skype, Zoom, Webex, Google Hangouts, etc., para reuniões de oração, reuniões de grupo familiar ou de estudo da palavra. Montamos uma central de transmissão aqui na Estância Árvore da Vida para o suprimento da palavra. Na semana passada, o irmão Ezra deu uma palavra correspondente à conferência que seria realizada em Piracicaba no sábado e domingo, no estúdio do Instituto em São Paulo. Neste final de semana, eu darei as mensagens correspondentes à conferência em São Paulo, no sábado amanhã, dia 28, às 20 horas, a mensagem 19, e no domingo, dia 29, às 10h30 da manhã, a mensagem 20. A partir de abril, todo sábado haverá uma palavra sedada pelo irmão Esdras às 20 horas, e todo domingo eu darei uma palavra às 10h30 da manhã, ocasião em que cada família pode celebrar a mesa do Senhor antes desse horário. E ainda mais, em todas as quartas-feiras haverá uma transmissão ao vivo, uma live com os nossos cooperadores mais jovens. Eles irão fazer um ruminar das mensagens das palavras proféticas. A editora Árvore da Vida disponibilizará o alimento diário digital do primeiro volume de 4 semanas para todos os assinantes e não assinantes, a partir desta segunda-feira, dia 30 de março. Divulguem ao seu amigo para que aproveite essa degustação de 4 semanas para se tornar assinante e receber o precioso alimento espiritual diário. Recomendações. Cada grupo familiar deve cuidar bem de seus membros, fazer chegar até eles o alimento espiritual e acudi-los em suas necessidades. Fazer reuniões usando as ferramentas de videoconferência, mantendo todos saudáveis. Lembrar daqueles que estão passando por dificuldades financeiras devido ao isolamento.
exercitem o espírito de solidariedade, repartam o seu pão com o seu próximo. Havendo necessidade que esteja acima do seu alcance, compartilhem com outros membros do seu grupo familiar. E, se necessário, pedir ajuda de sua igreja. As ofertas para a sua igreja, para a obra regional, para missões no exterior, para o SEAP, para o Instituto Vida para Todos, para a equipe do Expo Livro, não podem parar, pois o Evangelho tem que avançar, principalmente em tempos difíceis. Lembrem-se dos colportores que não podem sair nesse momento e trabalhar. Vamos cuidar deles. Estamos estudando juntamente com eles uma maneira de fazer colportagem digital. Orem por isso. Negociação de aluguel. Devido ao isolamento social, as receitas em geral devem cair. Se a sua igreja ou Bucafé paga aluguel, é hora de negociar junto ao proprietário. Sugerimos ser razoável, dividir o ônus do problema com o proprietário, chegando a 50% o valor de desconto, enquanto durar a quarentena. Como Deus nos preparou para o momento presente? Vou fazer uma breve retrospectiva. Instituto Vida para Todos. Havia particularmente em mim uma preocupação constante em achar uma roupagem jurídica para a obra de Deus, com o fim de nos representar perante a sociedade, e que também seja uma instituição que sirva de canal oficial de comunicação da obra de Deus. O Senhor confirmou esse sentimento, e depois de muitas lutas e orações, finalmente o Estatuto do Instituto Vida para Todos ficou pronto em setembro de 2014. O Instituto Vida para Todos, como uma ferramenta poderosa de comunicação da obra, passou a existir para servir as igrejas. A primeira postagem foi feita no dia 22 de outubro de 2014. Logo após uma conferência realizada em Castanhal, Pará, em dezembro de 2014, tivemos uma comunhão em Barcarena, Pará. E ali foi feita a primeira apresentação do Instituto para o Irmão Dong e para os seus cooperadores. De lá para cá, pela graça de Deus, o Instituto evoluiu muito. Hoje contamos com uma equipe altamente capacitada e dedicada. O Instituto tem realizado transmissões ao vivo para toda a terra das nossas principais conferências e eventos com altíssima qualidade e conta atualmente com um acervo muito grande de arquivos e mensagens e eventos com dublagens para vários idiomas. Isso sem falar nos vários EADs, isto é, ensinos à distância, tais como EAD para o serviço de crianças, EAD de adolescentes, de jovens, para o Ministério das Mulheres, de capelania, etc. E eu acredito que Deus preparou essa ferramenta especialmente para este momento único. Em meio ao isolamento físico obrigatório, veremos o poder dessa ferramenta de comunicação como a grande bênção de Deus preparada de antemão para a sua igreja. Pois a igreja não pode ficar sem a palavra profética e sem a comunhão dos santos. Deus seja louvado. Entusiasmo, excelência e inclusão 2017. A condição espiritual das igrejas em 2017 não estava boa. As reuniões estavam sem vigor, os seus diversos serviços muito burocráticos. O Senhor nos deu uma palavra muito oportuna sobre restaurar a nossa paixão pela visão que um dia nos motivou a deixar tudo para seguir ao Senhor e voltarmos a ter entusiasmo na vida da igreja com alegria nas reuniões. Também havia a necessidade de renovar os serviços nas igrejas, cada um dando o melhor para o Senhor. E por fim,
Havia a necessidade de fazer a inclusão dos mais jovens e das mulheres, dando-lhes espaço e aperfeiçoamento para o seu funcionamento no corpo de Cristo. Em menos de um ano, as principais igrejas incorporaram com realidade essas três palavras: entusiasmo, excelência e inclusão. Splanknon, ternas misericórdias, compaixão e empatia, 2018. O livro de Filipenses nos ajudou muito com a palavra em grego splanknon, que foi traduzido no texto bíblico por entranhados afetos e misericórdias em Filipenses 2:1. Entendemos que só em Cristo tem a humanidade perfeita para termos um relacionamento perfeito com as pessoas. Essa palavra renovou a vida da igreja, pois na época ainda havia maledicência, inveja e contendas no nosso relacionamento. Passamos a praticar a compaixão, a empatia entre os irmãos. No lugar das críticas, passamos a orar e suportar uns aos outros, pois entendemos finalmente que todos são membros preciosos do corpo de Cristo. Passamos a exercitar o perdão que liberta. Essa palavra mudou completamente o perfil da vida da igreja. O amor fraternal se tornou prevalecente. Percebemos que esse foi o ponto de virada para a entrada da boa terra de Canaã. Isto é, deixamos de rodear o deserto, onde o povo de Israel ficou dando voltas por 40 anos. Também decidimos a não perder mais tempo e finalmente entramos na reta final, indo em direção à boa terra. O plano da salvação de Deus para o homem e a vida da igreja em 2018. Em 2018, estudamos o livro de Romanos, o qual nos deu uma visão completa do plano da salvação de Deus para o homem. Uma luz brilhou sobre a condição do homem em tempos do dilúvio e pós-dilúvio. A maldade, violência, idolatria e politeísmo, assim atolado em pecado, sem condições de salvar a si mesmo, o homem sem esperanças, aguarda apenas a sua sentença, perdição eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, realizando a redenção pelo homem. Todo aquele que crer em Jesus será salvo e terá a vida eterna. O sangue de Jesus derramado na cruz deu base para Deus perdoar os nossos pecados. Basta crer no coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e confessar com a boca a Jesus como o Senhor. Pela fé, fomos justificados, mas a salvação de Deus não para na regeneração. Ele quer nos salvar até o fim. A nossa mente precisa ser renovada e a nossa alma precisa de transformação. A esse processo, a Bíblia chama de santificação. Pois Deus é santo, Ele quer colocar em nós os seus elementos santos em substituição aos nossos elementos do velho homem. E o processo de santificação termina em glorificação. E Deus nos deu a luz maravilhosa sobre a glorificação. Isto é, seremos inseridos em Deus da glória. Romanos nos dá uma visão maravilhosa da vida da igreja, com o detalhamento dos diversos serviços da igreja. O livro de Romanos é a chave para entendermos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Com a visão maravilhosa do plano da salvação de Deus para o homem, que culminará na sua glorificação, e a visão do funcionamento normal da igreja, com seus serviços e com a visão diferenciada sobre a glória, a igreja deu mais um salto, graças a Deus.
a visão do sacerdócio e do exército de Deus no livro de Números. Ao estudar os diversos serviços da igreja, o Senhor nos levou ao livro de Números, que nos dá uma ilustração fantástica do serviço sacerdotal, de marchar como um exército de Deus para conquistar a terra, seguindo a nuvem. Essa visão nos deu a clareza de que somos um só exército, debaixo de um só comando, marchando em fase, comprometidos e focados. Isso trouxe muita unidade e unanimidade, causando grande impacto em todas as ferramentas que Deus nos deu. 2 Coríntios, Evangelho de João e o livro de Hebreus, 2019 e 2020. Graças a Deus que a luz sobre a glória foi aumentando até culminar em João 14 a 17. A luz a respeito da glorificação chegou no seu auge. Jesus falou a um grupo íntimo de 11 discípulos que a sua morte e ressurreição visava introduzir a humanidade em Deus por meio da sua glorificação. E a glorificação de Jesus abriu um caminho para todos os filhos de Deus, para que todos os filhos de Deus igualmente sejam glorificados, isto é, serem inseridos em Deus. Que luz maravilhosa! Essa luz trouxe muita alegria para os irmãos e serviu de chave para abrir outras porções da Bíblia. Com certeza, isso alçou a igreja para um nível antes nunca alcançado. Olhando para trás, eu vejo Deus preparando e fortalecendo a sua igreja para enfrentarmos o presente momento difícil. E além dessa luz, o Senhor ainda nos abriu o livro de Hebreus para conhecermos o plano microeconômico de Deus, com a finalidade de nos dar esperança de que Deus cumprirá a sua promessa em nós, isto é, levar-nos para a sua glória. Vamos falar agora das ferramentas. Comportagem dinâmica. Com simplicidade e fé no falar de Deus, um grupo de cuidadores do Irmão Dong revolucionou a colportagem. Somente no ano passado, 2019, com a ajuda da colportagem, a editora Árvore da Vida imprimiu e distribuiu 1.400.000 livros. Com a crise, eles não podem sair agora às ruas, mas estamos buscando no Senhor um caminho para fazer a colportagem digital. Orem por isso e cuidem dos colportores durante a quarentena. Revolução também na pregação do Evangelho por parte dos irmãos das igrejas, usando na abordagem a frase: posso orar por você? Isso abriu um amplo caminho para muitos saírem da inatividade, para ajudarem muitas pessoas com necessidade e apresentarem a palavra de Deus e a vida da igreja a elas. Em tempos de isolamento social, vamos buscar alternativas para continuar a orar pelas pessoas. Avança Jovem é outra ferramenta que o Senhor nos deu nesses últimos 3 anos. Muitos jovens dispersos e distraídos foram atraídos por esta ferramenta maravilhosa. Mesmo em quarentena, vamos continuar a encorajar e ganhar os jovens. SEAP renovado, aperfeiçoando líderes. A procura para fazer esse aperfeiçoamento aumentou muito quando as pessoas perceberam que o novo SEAP pode agregar muitos valores ao candidato, sejam espirituais, humanos e em outros aspectos. Em tempo de isolamento, propomos fazer aulas por meio de videoconferências. Expo Livro foi
a revitalização do Expo Livro foi um milagre. O primeiro ano de trabalho na unidade da região sudeste do Brasil e na unidade sul do Brasil foi grandemente abençoado por Deus. As autoridades e o povo de várias cidades por onde passou o Expo Livro receberam o Expo Livro com simpatia e agradeceram muito pelo benefício recebido. A palavra de Deus foi amplamente divulgada. Oremos pela equipe, pois o Expo Livro também teve de parar por causa do isolamento. Estamos sendo preparados para o tempo final. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, 16, 22, 14. Deus está preparando um exército engajado, comprometido e focado com quem Ele pode contar na hora mais crítica. O momento em que estamos passando pode ser um ensaio para as coisas que virão. Em uma das profecias de Isaías diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Isaías 20, versículos de 20 a 21. Próximo ao fim, a iniquidade se multiplicará. O amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Esta pandemia pode ser uma resposta do céu contra tanta iniquidade dos homens e a arrogância de seus líderes, para que a humanidade perceba o quanto é impotente diante da força da natureza. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça, e na nossa perseverança ganharemos a nossa alma. Lucas 21, 18 e 19. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Esta situação inusitada em que passamos não deve nos paralisar. O Senhor dará sabedoria a cada um para divulgar a palavra de Deus aos nossos amigos e vizinhos, pois todos estão atemorizados, inseguros, isolados e solitários. Em condições normais, provavelmente, não teriam tempo e nem disposição para ouvir a palavra de Deus. Agora é uma excelente oportunidade para pregarmos o evangelho do reino. Quem sabe, não é hora de uma grande virada? O profeta Ageu predisse: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ageu 2, de 6 até 9. Será que não pode acontecer que enquanto Deus abala toda a terra com a pandemia, Ele não estará preparando a bênção e até prosperidade para a sua casa? E na casa de Deus, Ele dará a paz. Não fiquem ansiosos e inseguros neste momento. Deus dará paz à sua igreja. Fiquem em paz. Deus
é a única realidade nesse universo. Todo mais é vaidade, falsidade e mentira. Ele abalará não só a terra, mas também o céu, para remover toda a falsidade, toda a mentira, e permaneça somente as coisas inabaláveis. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 26 a 29. Portanto, meus irmãos, levantem a cabeça, é hora de dar testemunho, de pregar o evangelho do reino, usar a criatividade que Deus dará a cada um. Divulguem o Instituto Vida para Todos, como canal da palavra de vida e da salvação. Não fiquem parados, ouvindo e curtindo notícias ruins todos os dias. Nem fiquem inativos em casa. Procurem lembrar de nomes de pessoas que vocês poderão fazer contato, seja para praticar o posso orar por você, seja para mandar um link de uma mensagem. É importante não parar de ofertar para todos os itens da igreja e da obra, pois a obra de Deus não pode parar. Podemos virar o jogo, podemos transformar a maldição em bênção. E quando Deus realizar por meio de nós o que Ele quer realizar nesta crise, a normalidade virá. E como os escolhidos de Deus, devemos orar com muita intensidade para Deus fazer a sua vontade e abreviar o tempo da provação. Deus abençoe a todos. Jesus é o Senhor. Eu espero vocês amanhã, às 20 horas, para a primeira mensagem da conferência em São Paulo. Boa noite.